Boa noite, turma 204 aí do Erasmo Dias Vespertino. Espero que estejam todos bem, espero que a família de todos vocês esteja bem, espero que vocês estejam na medida do possível ficando em casa, tá? Muita saudade aí da esmagadora maioria de vocês, mas daqui a um tempo eu quero ver todos vocês alegres e contentes e pulando lá na sala 204. Se você não anda 204, boa noite também, tá? Eu vou falar com os outros professores de biologia do Erasmo do segundo ano, porque eu só tenho essa turma. Se eles querem mostrar a aula, essa videoaula para os alunos deles, não sei em que pé eles estão. E também não sei, eu já falei, a turma do terceiro ano já viu, ou já deve ter visto alguma videoaula minha, e já vai receber os avisos que eu vou falar para vocês, né? Depois dessa introdução inicial aí, resolvi gravar videoaulas para vocês também, para a gente seguir, né? Parar de falar de vírus e bactéria, né? Eu acho que tanto na biologia quanto no mundo real, chega, né, velho? Chega de vírus. Né? Não sei vocês, mas há algumas semanas já eu tô cantando aquela musiquinha, né? Bactéria! Vocês sabem o resto. Quem não sabe, ganha um ponto positivo, né? Quando for entregar atividade, falar, professor, não sei do que você está falando, musiquinha, nunca ouvi. Te dá um pontinho a mais. Então, vamos seguir adiante. A gente está vendo a diversidade dos organismos. Eu resolvi fazer essa videoaula sobre, protistas. Tá? O próximo reino de seres vivos que a gente vai ver. Quero que seja uma videoaula curta, por isso muito geral. E estou planejando ainda a atividade que eu vou falar para vocês quando eu falar. Quando eu divulgar isso aí para vocês, eu falo, tá? Até porque eu não estou fazendo isso aqui em condições ideais, né? A minha capacidade, habilidade de criar e editar vídeos é limitada. Tá melhorando, mas é limitada. E hoje, particularmente, a internet caiu aqui o dia inteiro. Eu queria ter burilado um pouquinho mais, mas como eu quero que essa aula seja rápida, vamos seguir em frente, tá? Então, a gente está falando dos reinos de seres vivos. Já falamos dos malditos vírus, né? Das bactérias. Vamos falar agora dos protistas, tá? Bom, bora. Então, protista já é um reino, pessoal. Preciso que é composto por células eucariontes. Tá? Se vocês se lembram, deve ter feito atividade, bactérias são células procariontes que não têm núcleo, não têm organelas. Seres eucariontes já vão ser seres mais complexos e a gente vai ver isso nesta apresentação, mas basicamente célula com núcleo, célula com organelas delimitadas por membranas. Se vocês se lembram, do ano passado, mitocôndria, cloroplasto em alguns casos, coisas dentro da célula, compartimentos dentro da célula. E na aula a gente faz, mas aí vocês estão vendo, né? Quem são os protistas? São os protozoários e são as algas, que são organismos bem diferentes, ou pelo menos diferentes, tá? A gente vai ver. E isso se deve ao fato de que esse grupo dos protistas, a gente chegou a mencionar isso em aula, é um grupo que é um balaio de gato, né? Não é um grupo que atende às especificações modernas da classificação moderna, nas especificações da classificação moderna, né? Não é um grupo que tem ali um ancestral comum, não é um grupo ali que tem um ancestral comum que é exclusivo, melhor dizendo, tá? É um grupo que é um balaio de gato, né? São seres eucariontes que acabam não pertencendo aos outros reinos. Não é planta, não é fungo e não é animal. Joga ali no grupo dos protistas que tá de boa.
Qual é a racionalidade por detrás disso? Não é que obviamente não é essa que eu acabei de mencionar. É o seguinte: quem são os protistas? Em primeiro lugar, né, protozoários. Esse prefixo proto quer dizer quase, quer dizer semi, quer dizer quase lá. E zoológico, quer dizer bicho. É bicho, não é bicho, mas tá quase, né? Da mesma forma que os bichos, os protozoários são compostos por células eucariontes. E da mesma forma que os animais, aquilo que define os animais, são organismos heterotróficos. Lembram? Heterotrófico são aqueles organismos que não produzem o próprio alimento. Tem que comer, tem que pegar a matéria orgânica pronta de algum lugar e botar para dentro. Que nem todos os animais. Só que, ao contrário de todos os animais, os protozoários são unicelulares. E os animais, se vocês se lembrarem, se vocês também olharem no espelho ou olharem para o seu gatinho, cachorrinho, passarinho, vocês vão constatar muito facilmente que os animais são todos multi ou pluricelulares, tá? De novo, já falamos isso em aula, tá? Aqui dentro da aula de biologia, a gente é uma espécie de animal também. A gente entra, tá? E os protozoários, então, são compostos todos por uma única célula e eles têm que comer para viver. Eles podem resolver isso de duas formas, basicamente, tá? Basicamente, você tem aqueles que são de vida livre. Animaizinhos, se eu falar, vocês sabem. Protozoáriozinhos, seres, entes aquáticos, geralmente, vivem em água doce, salgada, consomem outros organismos menores, consomem detritos, né? São os de vida livre. Outros são os chamados parasitas, que se aproveitam e vivem dentro de outros organismos, prejudicando-os. A gente vai falar, não hoje, tá? De algumas doenças causadas aí por protozoários. Então, quase bicho, protozoário. As algas, se o protozoário é quase bicho, a alga é um organismo que é quase planta, né? E sendo quase planta, vão ser organismos autotróficos. Autotróficos, eu devia ter até escrito aí fotossintetizantes. Eu não tenho como escrever aqui nesse programa, tá? Fotossintetizantes. Usam a luz do sol para produzir a matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. As algas podem ter uma célula só, mas você tem alga e a gente vai ver que tem mais de uma célula. São multi ou pluricelulares, tá? Ué, mas se a alga pluricelular não é uma planta? Não, é uma alga. As algas têm algumas diferenças aí com plantas. Eu também devia ter botado aí, mas vou mencionar as duas. A gente vai voltar a falar disso, tá? Não se preocupem não. Que são, primeiro, a alga não tem tecidos organizados. As plantas têm. Tá? E a segunda é uma coisa bem técnica. As plantas terrestres, as plantas modernas, todas têm um embrião que fica retido na planta-mãe numa etapa do ciclo de vida. De novo, muito técnico, a gente vai falar de plantas antes do fim do ano. Só para vocês entenderem, pensem num abacateiro. O que tem no abacateiro? Abacate. O que tem dentro do abacate? O caroço do abacate. E o que tem dentro do caroço de abacate? Tem um embrião lá. Tanto que se você plantar o caroço, nasce uma plantinha, vai formar outro abacateiro. O embriãozinho da planta do abacate. E onde é que fica esse embrião? Dentro do caroço, dentro do abacate, em cima do abacateiro. Ele fica em cima da planta-mãe, uma parte da vida. Tá? Isso acontece com as plantas, não acontece com as algas. A gente vai voltar a falar disso. Então é desses caras que a gente vai falar hoje, né? Quero que seja rápido, tô vendo que não vai ser tão rápido assim. A gente vai começar, talvez a gente faça só as algas hoje, tá? Antes da gente entrar nas algas,
Então, só para situar a gente onde a gente está no nosso desenvolvimento aí, né? A gente já viu, vou pintar de uma cor escura, vermelhão. A gente já falou desses caras, né? Bactéria. E já falamos também do domínio arqueia. Não sei se vocês se lembram, mas a gente falou. É aquele grupo de organismos procariontes também, parecidos com bactérias, mas que hoje a gente sabe que eles são muito distantes das bactérias filogeneticamente, evolutivamente. Essa figurinha aqui mostra isso. Tu tem um ancestral comum de todo mundo, um ramo desse ancestral gerou todas as bactérias que estão vivas hoje. Pensa numa bactéria, a bactéria que causa cólera, a bactéria que causa tétano, ou a bactéria que vive no nosso intestino e não causa nada. Todas vieram desse ancestral comum, desse ramo. E um outro ramo, a gente entende hoje, gerou as arqueias e também gerou o domínio da vida, que a gente chama de eucária ou eucarionte. São esses caras que a gente vai começar a falar hoje, ou são desses caras que a gente vai começar a falar hoje. Eucária. Né? E aí, a próxima imagem, eu vou mostrar o que acontece aqui dentro. Que grupos a gente tem aqui dentro. Pessoal, vou fazer isso numa tacada só. Então, não tem esses equívocos aí. Já teve algumas coisas que eu gostaria de ter mudado, mas, como eu falei, minha capacidade aqui é limitada de edição. Essas coisas. Bom, vamos lá. Acabei de falar que não ia editar. Tô aqui editando, né? Então, pessoal, dentro dos eucariontes, a gente tem tudo isso aí. Né? Espero que a imagem de vocês seja um pouquinho melhor que a minha. Mas são as relações filogenéticas dentre todos os grupos de organismos compostos por células com núcleo e organelas. Vocês estão vendo que tem muita coisa. E aqueles mais perspicazes dentre vocês já acharam aqui, por exemplo, os animais. É um reino de seres vivos dos quais a gente vai falar. Os fungos é um reino de seres vivos dos quais a gente vai falar. As plantas, elas estão em algum lugar por aqui. Para mim tá difícil de ver, pessoal. Plantas terrestres é o que está escrito. Arqueplástida, plantas terrestres. Estava olhando no lugar errado. Tá? Então você tem o reino das plantas, que a gente vai estudar, o reino dos animais e o reino dos fungos. E toda essa galera aí, protista. Tá? Então hoje, nas classificações modernas, a gente tem, como vocês estão vendo, vários grandes grupos compostos basicamente por organismos que a gente acredita, que a gente inclui no grupo dos protistas. Tudo isso aí a gente pode dizer que ou é alga, ou é protozoário, né? Por escolha minha e até do livro didático, tá? A gente obviamente não vai falar de todos eles. Tem alguns aí que se eu for pegar... teve um que eu olhei e falei, o que é isso mesmo? Vou ter que relembrar o que é isso. Jacobinídeos, né? O que é isso? Eu me informo, eu falo para vocês, tá? Que eu também não lembro. Outros, obviamente, eu sei, né? Então, tem esses grandes grupos. Eu vou usar uma classificação mais tradicional para falar tanto de algas quanto de protozoários, que é mais didático, é mais fácil, né? Do que vocês terem que saber nomes bacaninhas como Risaria, Unicontes, Opistocontes, né, Stramenópilos, né? Legal aí se quiser dar nome no periquito, sei lá, né? O seu periquito, por exemplo, ele é um opistoconte. Ele pertence ao grupo dos opistocontes. Arqueplástida a gente vai ter que falar, mas tudo a seu tempo, tá? Ok, só para vocês verem, como eu falei, é um balaio de gato. Aí tem muita coisa muito diferente, muitos organismos muito diferentes, uma diversidade muito grande. Beleza? Bom, então a gente vai começar aí falando das algas. Aquilo que eu já falei, né? Organismos eucariontes, multicelulares ou unicelulares.
Autotróficos fotossintetizantes, ainda bem que nesse eu coloquei, né? Retiram a energia da luz solar para montar os seus açúcares e outras matérias orgânicas, outras moléculas orgânicas. E para fazer fotossíntese, apresentam cloroplastos com diferentes pigmentos. Alguns grupos a gente vai ver apresentam parede celular, ou de celulose, ou de carbonato de cálcio de silicatos. Tá. Quem são e onde ficam as algas? Para isso, eu desenhei aí o nosso esqueminha. É um desenho que eu faço no quadro. Fica tão bonito quanto, né? Aí pelo menos está mais colorido. Então, se você é um aluno perspicaz, você já deve ter pensado, as algas vivem na água. Né? E as plantas, ali no último slide mesmo estava escrito plantas terrestres. Né? Você tem, obviamente, planta que vive na água. A Vitória Regia é uma planta que vive na água. Mas as algas todas, em geral, vivem na água. Né? E se a gente for parar para pensar, aonde vivem essas algas? Talvez, a primeira coisa que veio na sua cabeça é aquela alguinha, parece uma plantinha que vive no fundo do mar. Tipo essas que eu tentei, né, desenhar, tentei representar aqui. E elas existem, claro, elas estão lá. Em geral, essas algas, pessoal, são algas multicelulares. Elas realmente têm o talo, que chama, né? Que uma parte dele se prende ao substrato, ao fundo, à pedra, enfim. E ela fica ali, obviamente, não muito profundo na água, às vezes até na região entre marés, né? Uma parte do tempo fica seco, porque ela precisa fazer fotossíntese, não fica muito no fundo. Mas ela fica no fundo, na região, pessoal, que a gente chama de bentônica. Tá? O que é a região bentônica? O que é um animal ou um organismo bentônico? O organismo bentônico é aquele organismo que fica no fundo do mar. Né? Que eu desenhei um caramujinho por falta de capacidade de desenhar qualquer outra coisa, mas você pode pensar um siri, um caranguejo, pode pensar alguns polvos são bentônicos, ou mesmo alguns peixes, né? O linguado, aquele peixe que ele fica deitado no chão do mar, fica deitado no chão, ele é um organismo bentônico. Mas essas são as algas multicelulares, pessoal. A gente tem outras algas, né, que são as algas unicelulares. Onde é que elas ficam? Elas não ficam no fundo, ou não só no fundo. Essas algas, pessoal, elas ficam com uma série de outros organismos que não são algas, e também com outras algas, boiando na coluna de água. Eu desenhei esses pintinhos aqui. Então, essas algas elas ficam boiando na coluna d'água. Elas ficam ali no meio, flutuando, né? Sem ir muito para um lado, sem ir muito para o outro. Elas ficam ali. Todo organismo que faz isso da vida, que fica ali na coluna d'água, fica ali no meio boiando, a gente chama esse organismo de plâncton. O que é o plâncton, então, do Bob Esponja? Né? Nada mais é do que um organismo que passa a vida na coluna d'água. Ele não nada de um lado para o outro, pelo menos se nada só um pouquinho, ele não faz que nem um peixe que nada do lado para o outro. Ele fica ali boiando. Ele pode ter um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas não muito. Né? Ele fica ali na coluna d'água no meio. Nem no fundo, nem às vezes próximo da superfície, mas fica ali boiando. Fica ali, flutuando. O que você tem no plâncton? E o plâncton você pode ver, se você coletar a água do mar e botar no microscópio, você vai ver uma série de bichinhos, uma série de coisinhas. Isso é o plâncton. Organismos que ficam boiando, eu vou mostrar algumas imagens nos próximos slides. Você vai encontrar o que a gente está falando agora, né? Algas unicelulares. E você vai encontrar bichinhos. Ou pode ser protozoários, podem ser larvas de animais marinhos, pode ser pequenos crustáceos, tem de monte. Né? Tudo isso compõe o plâncton. E a gente, para fins de estudo, né, a gente divide o plâncton em dois grupos. Está aqui no meu desenho o fitoplâncton, que são o quê? As alguinhas unicelulares, que ficam boiando na água.
e o zooplâncton. Zoo, de novo, lembra zoológico, lembra animal, lembra bicho. Que são aquela parte do plâncton que não faz fotossíntese. Se ele não faz fotossíntese, ele está ali na água, ele vive do quê? O zooplâncton vive basicamente de predar, de comer o fitoplâncton. Eu queria ter mudado a cor. De predar o fitoplâncton, tá? São organismos heterótrofos. São as larvinhas de crustáceo, são larvas de animais, pequenos protozoários, seres unicelulares. Se não é autótrofo, é zooplâncton. Agora o nosso foco é o fitoplâncton, tá? Então você tem as alguinhas bentônicas que ficam no fundo, as alguinhas no plâncton, e você tem, obviamente não tem alga, mas você tem também o chamado nécton, os organismos nectônicos, que são organismos livre-natantes, organismos que nadam de um lado para o outro. Eu representei com esse tubarão, né? Ele é um organismo nectônico, podia ter sido um golfinho, uma baleia, um peixe. Como tem esses outros peixinhos aqui também, são todos nectônicos. Ficam nadando de um lado para o outro, são nectônicos. Tá? E por que eu representei esses peixinhos, esse tubarão? Só para falar que, né, as alguinhas do fitoplâncton são a base da cadeia alimentar marinha. Muito mais do que as alguinhas que vivem no chão, são esses seres unicelulares aqui, que servem de base de toda a cadeia alimentar marinha. Quando eu digo base da cadeia alimentar, é que acontece? Os zooplâncton, os bichinhos microscópicos, comem o fitoplâncton, o peixinho come o zooplâncton, o peixe maior come o peixe menor, o tubarão come o peixe maior e por aí vai, né? Então, na base de tudo, quem é que, né, quem é que segura a coisa toda? É o fitoplâncton. São essas alguinhas unicelulares que estão na base, que servem de alimento para toda a galera que vem depois. Ok? Então elas são importantes. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Uma imagem aí dos organismos do fitoplâncton. Se você pegar um punhado de água do mar, olhar o microscópio, desculpa, são algumas dessas coisas que você pode ver. Isso aí tudo são alguinhas ou unicelulares ou coloniais, né? Que são fotossintetizantes, você vê, são verdinhas, tem clorofila, e que estão na água, estão boiando ali. Você pega, olha no microscópio e você vê elas bonitinhas, né? Ok, pessoal? Então você tem essas algas que compõem o fitoplâncton unicelulares e tem as algas multicelulares. Então, pessoal, vamos lá começar agora a falar dos principais grupos dessas alguinhas. Quais? As unicelulares, as que ficam boiando na água, o plâncton, tá? Aí vocês estão vendo várias características delas. Isso aí vai ficar para vocês, vocês podem pausar, dar uma olhada, anotar, beleza? Eu vou falar rapidamente, até porque isso pode ficar maçante e não é a coisa mais importante do mundo, apesar dessas algas serem bem importantes, né? Vamos lá então. Primeiro filo, euglenas, as euglenófitas. São organismos flagelados. Vou mostrar para vocês já já. Tem um rabinho, tá? A maioria delas de água doce. E você tem espécies que têm clorofila, autótrofos, espécies que não têm, e espécies ainda que são autotróficas facultativas. Estão na luz, vão fazer fotossíntese, você deixa elas no escuro, elas vivem se alimentando de outras coisas de boa, elas são flex. Tá? Elas têm um estigma que eu já vou mostrar para vocês, que é uma região fotorreceptora, é como se fosse o olho dessa alguinha. Como eu falei, a gente já começou agora a falar das alguinhas que são unicelulares. Uma célula só. Se é uma célula só, obviamente não tem olho, né? Mas ela tem essa região com pigmento que é fotorreceptora. Que o pigmento, obviamente, absorve a luz, porque é um pigmento, e a célula ali consegue saber mais ou menos se ela está numa região iluminada, mais iluminada, menos iluminada, e por aí vai. Tá? Tem a clorofila A e B e carotenoides. Então tá aqui uma euglena,
Não dá para ver tão bacana aqui o estigma no desenho e aqui o estigma na fotinha. É a região pigmentada. Então, é um organismo, eu ia falar bichinho, né? Um organismo verde, fotossintetizante, e aqui o rabinho, o flagelo que ela usa para se locomover. Você vê uma dessas no microscópio, você pensa, pô, parece um bichinho. Porque parece, você vê ela nadando de um lado para o outro, mas não é um bichinho, é uma alga. Por muito tempo, eu pensei que o plâncton do Bob Esponja fosse uma euglena, porque ó, ele tem um olhinho vermelho. E a euglena, aqui, ó, aqui dá para ver muito bem o estigma desses dois organismos, né? A pontinha vermelha bem na ponta. Hoje, eu sei, eu descobri depois de muito tempo que o plâncton, na verdade, é um copépode. Ele não devia estar aqui, ó. Ele não é uma euglena, o plâncton. Ele é um copépode, tá? Próxima aula eu mostro como se parece um copépode, vocês vão ver como parece o plâncton mesmo. O que é um copépode? É um crustáceozinho microscópico, é um animal. Não é o assunto da nossa aula de hoje, estamos falando de euglena. Beleza. Euglena, primeiro grupo de algas unicelulares. Dinoflagelados, Dinófita ou Pirrófita, segundo grupo de algas unicelulares. Né? A maioria das espécies marinhas tem dois rabinhos, dois flagelos. Dois flagelos. E esses caras são interessantes. Primeiro, porque eles são responsáveis por esse fenômeno chamado maré vermelha. Segundo, algumas espécies são responsáveis por um fenômeno ou realizam, né? E dentre outros, realizam uma coisa chamada endossimbiose. Na imagem eu vou explicar uma coisa, vou explicar outra. Tá? Então aqui alguns dinoflagelados. Um flagelo, não sei se dá para ver aqui, ó, um rabinho fica numa das partes do corpo do organismo e o outro fica em volta. Não está dando para ver muito bem, mas tem um sulco, um buraquinho aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Tem uma valeta na célula. O segundo flagelo fica nessa valeta e ele faz o animal rodar enquanto ele nada. Ele nada assim, olha, como fosse uma espiral. Né? Só vou mencionar, isso aqui também é um dinoflagelado. Essas espécies de dinoflagelados são bioluminescentes. O famoso brilha no escuro, produz luz própria. Tá? Tu vai numa praia que não é poluída, tu passa a mão à noite, às vezes você consegue ver uns brilhinhos ali. São esses dinoflagelados. Quem já viu aquele filme Vida de Pi? Aquilo lá é animação gráfica, né? Mas é representando esses organismos do fitoplâncton. Ou do plâncton. Tá? Bom, e aí coisas que os dinoflagelados fazem. Primeira, aqui embaixo, maré vermelha. Estão vendo a água? Estão vendo como muda de cor ali? Isso é a maré vermelha. O que é a maré vermelha? É uma proliferação exacerbada de dinoflagelados. Tá? Eles se multiplicam, multiplicam, multiplicam. Não se sabe ao certo por quê, mas isso pode acontecer de quando em vez. Quando acontece, eles se multiplicam, multiplicam, multiplicam. A água pode chegar a mudar de cor, ficar vermelha geralmente, daí o nome maré vermelha, mas nem sempre. E essa aglomeração desses organismos, eles produzem substâncias tóxicas que matam aí peixes, matam organismos marinhos e matam e infectam, matam não, mas podem intoxicar. Se você come um peixe que está intoxicado, você pode se intoxicar também. Né? Então isso é a maré vermelha. Os dinoflagelados são os dinoflagelados os grandes responsáveis, eles se multiplicam em algumas situações que a gente não sabe dizer direito quais são. A gente sabe que a temperatura da água, o clima afeta essas coisas, inclusive a frequência de marés vermelhas está aumentando com o aquecimento global, né? E essa proliferação causa danos ecológicos, pode causar danos econômicos para quem pesca, essas coisas. Maré vermelha. Quem faz isso? Dinoflagelados. E ali em cima são as tais zooxantelas. A gente vai falar mais disso mais para frente. O que a gente está vendo aqui na figurinha de cima? Isso aqui, eu vou pintar isso aqui para não deixar o outro despintado. Isso aqui é um coral.
né? É um animal, é um bichinho que vive em colônia, né? E forma os recifes de coral. Dentro do coral, vocês devem estar vendo uns pontinhos aí, né? Meio amarelinhos. São dinoflagelados vivendo dentro do coral, dentro do animal. Por quê? Estão parasitando? Não. Estão realizando um fenômeno chamado endossimbiose. O bichinho vive dentro do outro e os dois se beneficiam. O dinoflagelado fica seguro de boa e o coral ele consegue ele se aproveita de parte do alimento produzido pela fotossíntese do dinoflagelado, né? Então é um fenômeno de endossimbiose. Esses bichinhos aí se chamam, esses dinoflagelados aí dentro se chamam zooxantelas, né? Um nome bacana. Então, as zooxantelas crescem dentro dos corais. A perda dessas alguinhas vivendo dentro dos corais pode levar ao branqueamento dos corais e à morte dos mesmos. Vamos falar disso mais para frente. Tá, pessoal, continuando aí, o próximo grupo de algas unicelulares é o grupo das diatomáceas ou Bacillariophyta. Elas são esses organismos bem bonitões aí, essas células bem bonitas. E elas são bacanas porque elas têm essa carapaça composta por sílica, silicatos, né? Sílica é a mesma substância que está presente na areia, está presente no vidro, né? Então é uma substância que é dura, rígida, né? E aí essas células têm essa casquinha, vamos dizer assim, de sílica bem rebuscada, às vezes, né? Ornamentada, a gente pode falar, né? Então você tem essas ornamentações que formam elas serem bem bonitinhas, o que a gente está vendo aí. É uma microscopia eletrônica de varredura que dá para ver legal. Não só a carapaça de sílica, mas o fato que ela é composta por duas valvas, duas conchinhas. Então, essa aqui, opa, não vai dar para pintar direito. Essa aqui e essa aqui, tá? São as diatomáceas. Bom, então aqui alguns exemplos. E a figura mais bonita, na minha cara está cobrindo, mas tudo bem. São as diatomáceas, seres unicelulares, carapaça de sílica. São parte importante do fitoplâncton, né? Eu já falei que o fitoplâncton, esses organismos unicelulares que fazem fotossíntese e ficam boiando na água, são a base da cadeia alimentar. E para ser a base da cadeia alimentar, esses organismos, primeiro, tem que ser bem numerosos, né? São muitos bichinhos, muitas célulazinhas para todo mundo se alimentar. E segundo, tem que produzir bastante alimento. Se é fitoplâncton, produz alimento como? Pela fotossíntese. Esses organismos aí, as diatomáceas, não digo que são algumas das principais dentro do fitoplâncton, fazem a maior parte da fotossíntese no nosso planeta. São os maiores produtores primários, são os maiores produtores de oxigênio do nosso planeta. O oxigênio que a gente está respirando agora provavelmente foi, em grande medida, produzido por algas nos oceanos. Tá? E parte importante dessas algas é esse grupo aí das diatomáceas. Tá? Além dessa importância ecológica, elas têm uma importância econômica que é o diatomito, a terra de diatomáceas. Só para isso, mas eu vou explicar brevemente o que acontece. O que é a terra de diatomácea? São células que ficam ali boiando na água. Quando essas células morrem, a célula é decomposta, se decompõe, né? O bichinho morre. Mas a carapaça é de sílica. A sílica não se decompõe. A sílica fica lá. E essa casquinha de sílica, ela vai afundando até o fundo. Ela pode se acumular no fundo. Esse acúmulo por muito tempo, casquinhas de sílica uma em cima da outra, formam o quê? Uma camadona de sílica. Uma camadona dessas casquinhas uma em cima da outra. Isso é a terra de diatomáceas, ou diatomito. Tem uso em filtros, tem uso em polimento de metais, polimento de materiais, né? Porque uma substância, uma abrasiva, né? É um material, desculpa, a substância não está correta. É um material abrasivo, mas ao mesmo tempo delicado, tá? Terra de diatomito, essas são as diatomáceas.
A figurinha melhora aí com a minha cara ocupando um espaço menor. Então, aí, diatomáceas, elas são bem bonitas, tem essa carapaça de sílica. São algas unicelulares. Só para mostrar a reprodução, agora aqui das diatomáceas, né? A valva delas se divide quando eles se dividem. E ao lado aqui, a gente já vai falar, é a reprodução assexuada. Ah, não, já falamos de uma euglenoide. Então, a reprodução aí das algas, tá? Do lado, o meu esquerdo, não sei como vai aparecer para você aí na tela, a fissão binária de uma euglena, a célula se divide, é uma célula só, ela se divide, se reproduziu. E do outro lado, a fissão binária, a mitose, numa diatomácea, reprodução assexuada nesses organismos. Tá? Eles têm outros ciclos de vida mais complexos, hoje a gente vai falar sobre isso aí. E, antes da gente seguir em frente, essa imagem é bacana. Né? A imagem está aí para mostrar a escala, mas tem uma diatomácea aí no meio também. Será que vocês conseguem identificar? Bom, o que a gente está vendo? Vou explicar para vocês enquanto você roda. Eu acho que a minha cabeça está em cima da escala, mas tudo bem. Esse bichinho maior, que vai entrando, é um crustáceozinho. É um organismo que reside aonde? No zooplâncton. No plâncton. Né? Um camarãozinho que fica ali no plâncton se alimentando de outros organismos. Né? Até ela vai aproximando, isso aí é um microscópio eletrônico de varredura, dá para fazer essas imagens 3D, até ela vai aproximando. Esse biscoitinho que está aí, essa pastilha, é uma diatomácea. Aí ela chegando, é uma diatomácea. Né? Um ser unicelular, para você ver a diferença de tamanho. A diatomácea é muito menor que o animal, nesse caso. E, só para vocês terem uma noção da escala, diatomácea vai aparecendo até que aparece essa pintinha, esse cocôzinho aí em cima da diatomácea. Isso aí, pessoal, é uma bactéria. Então, o que a gente tem aí? Um crustáceo, em cima do crustáceo está a diatomácea, e em cima da diatomácea, a bactéria. Você vê aí a diferença do tamanho das coisas. Eu acho esse GIF bem legal. Bom, o último grupo de algas unicelulares, nesse caso coloniais, que a gente vai falar, são as algas douradas. O que eu quero que é importante? É importante saber que elas existem, tá? Elas têm clorofila A e C e fucoxantinas, que dão essa o quê? Meio douradinha, vocês estão vendo aí na imagem. São unicelulares, vivendo solitárias em colônia. Tem mais uma imagem bem aqui, douradinhas, bonitinhas, bacana. Tá? Bom, pessoal, esses grupos aí, ignorem este slide por enquanto. Esses grupos que a gente acabou de falar são as algas unicelulares, aquelas que vivem boiando no plâncton, que compõe aquilo que a gente chama de fitoplâncton. Agora a gente vai falar rapidinho das algas multicelulares. Já tem uma imagem, agora olhem para o slide, tá? Já tem uma imagem aí, não a que está sendo coberta parcialmente pela minha cabeça, a outra, essa aqui, né? De algas grandonas, que dá para ver, né? São os kelps, eu já vou falar deles. Então são algas multicelulares, é grandona, é mais de uma célula. São aquelas algas que a gente pensa quando pensa em algas. E para facilitar, né, para a gente lembrar, existem 3 grandes grupos de algas com componentes multicelulares. É só lembrar as cores da Bolívia, tá? Algas verdes, algas vermelhas, e não tem algas amarelas, infelizmente, mas tem aqui as algas pardas, que é meio que amarelado, né? Então lembre aí das cores do Sampaio e você vai se lembrar dos principais grupos de algas multicelulares. E a gente vai começar falando das algas pardas, né? Que podia ser amarela para facilitar. Lógico que tem um nome complicado, né? Phaeophyta, que quer dizer algas pardas aí no latim, tá? Todos os componentes são multicelulares e marinhas. São desde algas pequenininhas até algas gigantescas, ou grandonas para uma alga, né, 60 metros, que são as florestas de kelps. O que são os kelps? São essas algas aí que vocês estão vendo que eu estou borrando aqui. Né? São algas que chegam muito grandes, chegam até 60 metros e formam em alguns lugares, algumas regiões marinhas, basicamente florestas embaixo d'água, porque são algas muito grandes. Então aí você tem uma diversidade de animais e outros organismos marinhos vivendo muito grande, graças a essas florestas de kelps.
O sargaço, que eu vou mostrar no próximo slide, também é uma alga parda, comum aqui no litoral, vocês já devem ter visto, tá? E o kombu, laminária japônica, que é isso aqui, é comida, tá? Os japoneses usam isso aqui na culinária. Uma das algas que ele usa não é, pessoal, essa aqui não é a alga do sushi. Eu vou mostrar daqui a pouco. Não é uma alga parda, a alga do sushi. A gente chega lá, tá? Então, esse aqui é o sargaço. Tem essas coisas que parecem frutinha, não é frutinha, são só estruturas que ele usa para ficar boiando na água, usa para ficar de pezinho na maré, né? E você provavelmente já viu umas folhinhas, uns galhinhos ali levados pela maré, parecia uma plantinha seca, talvez fosse, eu não sei, mas às vezes não é uma plantinha seca, é só uma alga parda, o sargaço, tá? Algas pardas. Algas vermelhas ou rodófita. O próprio nome diz, são algas vermelhas. Tem ficobilinas e outros pigmentos avermelhados que dão essa coloração avermelhada para essas algas, né? Podem ter acúmulo de carbonato de cálcio, que é uma substância dura, né? Então elas podem ser durinhas, apesar de serem algas. A maioria é multicelular, tem uma ou outra unicelular. E essa sim tem algumas aplicações bacanas, econômicas para a gente. Agar e carragenano, né? São usados aí na indústria alimentícia como espessantes. O agar ele é utilizado para fazer meio de cultura de bactéria, para fazer gelzinho, algumas gelatinas são formadas de agar. Tira isso de algas vermelhas, tá? E além disso, eu falei aquele último slide da alguinha parda. Essa não é a alga do sushi, é outra coisa. A alga vermelha, essa sim é a alga do sushi. Aqui mais uma alga vermelha, né? Próximo slide. Aqui, né, a pórfira, que é o chamado nori, né, é uma alga vermelha que é usada para fazer sushi. Ela não é vermelhinha quando a gente come ela, ela é verdinha, mas é uma alga vermelha, tá? Acreditem em mim. Ela é tratada, desidratada, acaba perdendo pigmentação. Tá? Ela é rica em vitamina C e rica em iodo. Quem come alga, japoneses, os orientais, tem uma boa quantidade de iodo na dieta deles. E o nori do Hobbit, né? Datada essa apresentação já um pouquinho. Algas pardas, algas vermelhas e algas verdes, as clorófita. Grupo de algas mais próximo das plantas. E não é à toa, quer dizer, elas têm muitas características semelhantes às plantas terrestres. Possuem clorofila A e B, que nem as plantas. Possuem amido, que nem as plantas, né? São unimulticelulares. As plantas, a gente acredita hoje, devem ter surgido a partir de um grupo ancestral muito semelhante às algas verdes que a gente tem aí. Tá? Essa aqui é a uva, ULVA, que se escreve, chamada alface marinha, alface da água, alface da praia. Parece um alfacezinho mesmo, não é uma alga incomum a gente encontrar. Tá? Uma alga. Beleza. Aqui, pessoal, deixa eu dar um stand-by. Tá, vamos parar. Eu vou falar do ciclo de vida da alga, principalmente dessa alguinha que eu mostrei da uva, mas não vai ser nessa apresentação, não. Vai ser daqui a pouco, tá? Então, pessoal, deixa eu. Bacana isso, né? Beleza. Então, pessoal, já está mais longa do que eu previ essa aula. Essa foi a aula sobre algas. A gente vai falar rapidinho do ciclo de vida delas, que eu acabei de pular esses 4, 5 slides. E depois, adivinha, né? Tá aí, protozoários. Tá? Vou lançar essa aula de protozoários logo, logo, viu? É isso, tá, pessoal do segundo ano? Então, eu acho que por hoje, por essa aula, é só. Estudem aí, façam atividade que eu vou ver qual é ainda. Estudem as outras disciplinas e, na medida de todo o possível, permaneçam em casa, tá? É a melhor forma de vocês se resguardarem aí, ok? Fiquem bem, ouçam música. Até mais.